Olá, pessoal! Meu nome é Cláudia Rostes Michelotto e neste vídeo vamos tratar de resumo. Nossos objetivos são definir o que é resumo, identificar a finalidade e as condições de produção do resumo, reconhecer a estrutura composicional do resumo. O resumo é um dos gêneros que atuam na organização das interações na universidade, ou seja, é um gênero acadêmico. Há muita variabilidade na definição e na estrutura do resumo, mas vamos habilitar você para produzir resumos característicos do ambiente universitário. A primeira definição de resumo, que vemos na tela, significa narrar de forma sucinta os acontecimentos e as situações em que nos envolvemos. Essa definição de resumo remete àquelas narrativas que produzimos no nosso dia a dia, quando relatamos a alguém algum fato em que nos envolvemos ou alguma situação que presenciamos. Na segunda definição, resumo consiste em apresentar sinteticamente as ideias de maior interesse e significância de um texto. A terceira definição diz que resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Essas duas últimas definições remetem ao contexto escolar universitário e dizem respeito àquelas situações em que um professor pretende checar a nossa leitura de algum texto, como artigo, capítulo de livro ou livro, solicitar. Também pode ser exigido naquelas situações em que assistimos a uma palestra de algum evento ou é feita a exibição de algum filme em sala de aula. Todas essas situações, entre outras, são muito recorrentes na universidade e seu professor poderá lhe exigir um resumo como forma de avaliação. A quarta definição que vemos na tela diz respeito a um conjunto de frases concisas e objetivas que esclarecem todo o conteúdo do trabalho, como seu objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. Com propósitos diferentes dos anteriores, este tipo de resumo é parte obrigatória em trabalhos acadêmicos, como artigos, relatórios, monografias, dissertações e teses. Nas quatro definições, demos destaque aos termos de forma sucinta, sinteticamente, apresentação concisa e frases concisas. Todas essas expressões são sinônimas e remetem a uma das qualidades que devem ser exercitadas por nós, que é dizermos apenas o essencial em poucas palavras. O resumo pode atender a duas finalidades distintas na universidade, que vemos no primeiro tópico: disseminar as informações contidas em livros, artigos ou outro documento, e ainda auxiliar o estudante em seus estudos teóricos. Essas duas finalidades estão divididas no segundo e terceiro tópico do slide: sintetizar, reduzindo e selecionando informações relevantes de um texto ou discurso para finalidades de estudo próprias. Informar sumariamente ao interlocutor o conteúdo de um texto, discurso. O primeiro tipo tem a finalidade de promover o próprio estudo, e o segundo tipo tem a finalidade de persuadir o leitor a continuar a ler o texto integral para convencê-lo de que o texto que segue é interessante e que os resultados são relevantes. Este último tipo permite que seu professor ou uma comunidade científica tenha acesso rápido ao conteúdo do trabalho realizado. Todo texto tem em vista um leitor destinatário em potencial, isto é, para quem escrevemos e com quais objetivos. Na universidade, por exemplo, produzimos resumos para cumprir uma tarefa solicitada pelo professor ou para apresentar comunicação em um evento científico ou ainda para publicar artigo em uma revista científica. Portanto, o nosso leitor destinatário em potencial é o professor de uma disciplina,
ou a comissão avaliadora do evento científico, no qual nos inscrevemos, e o resumo é uma das exigências para inscrição, ou a revista científica para a qual submetemos um artigo a ser avaliado e que, se aprovado, será publicado e lido por nossos pares, isto é, pesquisadores da nossa área de conhecimento. Há diferentes expectativas do professor, do evento científico ou da revista científica quando exige um resumo. O professor pode exigir comentários pessoais ou ainda maior objetividade na redação do resumo. O evento científico vai exigir regras próprias para a produção do resumo, como tamanho, tipo de fonte, espaçamento entre linhas, entre outras regras. Já as revistas científicas normalmente seguem uma norma específica da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A norma de referência 6028 de 2003, que é uma norma destinada exclusivamente a orientar a redação de resumos. Precisamos, então, estar atento a essas exigências para termos êxito na produção do nosso resumo. A estrutura composicional do resumo diz respeito às partes em que se constitui, a função de cada uma delas e a articulação entre essas mesmas partes. Os gêneros acadêmicos, de modo geral, apresentam um nível de complexidade crescente. O resumo é, numa escala de complexidade, o mais simples, mas não devemos subestimar a sua elaboração. A norma brasileira 6028 define e classifica 3 tipos de resumo: o resumo crítico, o informativo e o indicativo. A estrutura de cada tipo de resumo vai depender da finalidade e do leitor destinatário do resumo, como vimos no slide anterior. O primeiro tipo é o resumo crítico, que é sinônimo de resenha, isto é, um texto que avalia outro texto e normalmente é redigido por especialistas na área. Não vamos entrar em detalhes a respeito da redação da resenha neste vídeo, porque esse gênero de texto será apresentado detalhadamente em outro vídeo. O segundo tipo de resumo é o informativo. Trata-se da síntese de um texto-fonte, mantendo-se fiel às ideias desse texto. O leitor destinatário desse tipo de resumo é o próprio estudante, como instrumento para estudo, ou seu professor, como cumprimento de uma tarefa solicitada. Para fazer um bom resumo informativo, deve-se iniciar com uma boa leitura do texto a ser resumido. Depois dessa boa leitura do texto-fonte, precisamos lançar mão das técnicas de sumarização, que significa aplicar procedimentos para separar as ideias principais das secundárias, ou seja, devemos nos deter nas informações mais relevantes. Pode ser que nas fases iniciais do curso ainda não temos certeza das ideias que são mais relevantes em um texto acadêmico, mas a leitura e a prática da escrita constante nos habilitarão a isso. Cabe ainda destacar que esse tipo de resumo deve ser tão informativo a ponto de dispensar, inclusive, a leitura do texto-fonte. E por essa razão, esse tipo de resumo é nomeado dessa forma. Caso você precise escrever um resumo informativo de outro texto lido, como um artigo, um livro ou um capítulo de livro, fique atento às orientações quanto a seu formato. Primeiro, deve-se inserir a referência bibliográfica completa do texto-fonte antes do resumo. Em seguida, nós vamos redigir o texto do resumo em linhas corridas, sem enumeração de tópicos, isto é, em um parágrafo único ou monoparágrafo. Nós devemos manter a ordem em que as ideias aparecem no texto-fonte. Jamais devemos transcrever frases do texto-fonte. Por isso, você deve utilizar as suas próprias palavras, isto é, fazer paráfrases.
Em seguida, devemos empregar uma linguagem clara e fazer uso de frases concisas, diretas e interligadas. Também devemos dar preferência à forma impessoal e usar o verbo na voz ativa ou na terceira pessoa do singular. Em geral, devemos limitar a extensão do resumo a 1/3 do texto-fonte e, por fim, não inserir ilustrações, fórmulas ou citações. Quanto à formatação, o resumo deve obedecer às normas de elaboração de trabalhos acadêmicos da universidade. O terceiro tipo de resumo é o indicativo. Trata-se de um texto que indica o conteúdo de outros textos, no caso de trabalhos acadêmicos, como trabalhos de conclusão de curso, TCC, artigos, relatórios, monografias, dissertações e teses. A intenção é fazer com que o leitor em potencial tenha acesso mais rápido ao conteúdo desse trabalho. O leitor destinatário desse tipo de resumo é o professor orientador, ou os membros de uma banca examinadora do trabalho acadêmico, ou ainda os avaliadores de uma revista científica para a qual submetemos um artigo à publicação. Um bom resumo indicativo deve indicar, e por isso esse tipo de resumo é nomeado dessa forma, o contexto no qual a pesquisa se insere, os objetivos, os métodos utilizados na pesquisa, os resultados e as conclusões do trabalho. Assim, o resumo indicativo é parte de um trabalho acadêmico, segundo a norma 6028 da ABNT. Cabe ainda destacar que o resumo indicativo não dispensa a leitura do trabalho que ele apresenta. Além de anteceder os trabalhos acadêmicos, como já citado, esse tipo de resumo é solicitado com frequência para inscrição de eventos científicos, os quais normalmente seguem as orientações da ABNT. Agora, se você precisa fazer um resumo indicativo para inseri-lo como parte obrigatória de um artigo científico ou outro tipo de trabalho acadêmico, ou ainda submetê-lo a um evento acadêmico, fique atento ao formato. No resumo a ser submetido a evento acadêmico, o título do trabalho deve anteceder o texto do resumo. Nos trabalhos acadêmicos, o título é a própria palavra resumo. O texto deve ser redigido em linhas corridas, sem enumeração de tópicos, isto é, em parágrafo único, monoparágrafo. Também, a primeira frase do texto do resumo deve ser escrita de forma objetiva e informar o assunto e o tema principal do documento. Na sequência, deve-se ressaltar os objetivos, o método utilizado na pesquisa, os principais autores utilizados, os resultados e as conclusões do trabalho. Não devemos inserir ilustrações, fórmulas ou citações nos resumos. Devemos utilizar nossas próprias palavras. Também, neste tipo de resumo, é preciso empregar linguagem clara, fazer uso de frases concisas, diretas, afirmativas e interligadas. Devemos ainda dar preferência à forma impessoal, usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Em geral, limitamos a extensão do resumo de trabalhos acadêmicos e relatórios científicos de 150 a 500 palavras. Após o texto do resumo indicativo, devem constar de 3 a 5 palavras-chave que representam o tema principal do trabalho. Por fim, quanto à formatação, o resumo deve obedecer às normas de elaboração de trabalhos acadêmicos da universidade ou às normas estabelecidas pelos organizadores do evento científico
ou pela revista científica para a qual enviamos nosso artigo científico. Essas normas dizem respeito a tipo e tamanho de fonte e ao espaçamento entre linhas, entre outras regras. Cabe ainda lembrar que nos trabalhos acadêmicos, o resumo deve ser escrito tanto em língua vernácula, na língua do texto, quanto em língua estrangeira, dependendo da língua estrangeira mais utilizada na sua área de conhecimento. Finalizamos aqui o vídeo sobre resumo, diferenciando resumo informativo de indicativo. Mostramos que ambos diferem quanto a seu conteúdo e a seu formato, dependendo da finalidade e das condições de produção. No próximo vídeo, vamos ver exemplos desses dois tipos de resumo. Até a próxima!